Nós sempre temos motivos para glorificar, exaltar e enaltecer o nome poderoso de Jesus Cristo, nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estudaremos na aula de número 102, Palavra Poderosa, trazendo como tema Posição em Cristo na sua segunda edição. E dentro de uma abordagem, vamos falar quem somos em Cristo, né? Sempre louvando e exaltamos o nome do nosso Rei, a quem rendemos toda a honra e toda exaltação. Dentro de uma consideração inicial, tomamos a partir da carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É o que nos revela esse texto. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 39 até o 49, está escrito o seguinte: nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra as dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivente. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. É o que o texto nos revela. E aí eu faço uma pergunta. Quem de vocês que está nos ouvindo, nos acompanhando, já praticou o espiritismo ou, quem sabe, o curandeísmo, né? Porque nós entendemos que no espiritismo ou no curandeísmo nós vivíamos de passe em passe, de trabalho em trabalho, de obrigação em obrigação. Porque nós procurávamos ali soluções mágicas, né? Soluções imediatas. E assim nós queremos trazer o entendimento, amados, que há crentes que vão de oração em oração, de jejum em jejum, de revelação em revelação, de campanha em campanha, e não tem crescimento espiritual. Por quê? Porque não sabem o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por sua vida. Simplesmente isso. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 21, nós encontramos revelado o seguinte: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá
nos tirou com poderosa mão. Já na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, na sabedoria do Espírito, ele nos revela, no capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O salmista Davi, no Salmo 40, deixou registrado, versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Aí alguém pode dizer, Satanás não tem nada em mim. Muitos afirmam isso. Não estou em adultério. Não vamos incluir os olhos, evidentemente, né? Senão pode complicar. Mas alguns dizem, não minto, não roubo, não mato, não murmuro, não falo mal de ninguém. Satanás não tem nada em mim. E aí vem uma pergunta, muito pertinente, né? Achará Satanás medo em ti? Porque medo é fé no maligno. Satanás e medo são um. E aí eu quero te afirmar, queridos, que os covardes não entram. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, são os primeiros da lista. Acima dos incrédulos, dos feiticeiros, dos idólatras, dos adúlteros e dos assassinos. É duro, né? Mas precisamos entender que os covardes não entram. Apocalipse 21, 8 está escrito, quanto, porém, aos covardes, e aí depois vem o restante, né? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não entram aonde, bispo? Não importa. A questão é que não entra. Se é aqui, se é ali, se é em cima, embaixo, se é antes, durante ou depois, a questão é que não entram. Eu quero entrar. Aonde quer que seja, eu quero entrar. Se o Senhor me enviar, se o Senhor me mandar, se o Senhor me comissionar, eu vou entrar em nome de Jesus. Se é numa arca, se é num cubo, se é numa cidade, se é num tabernáculo, ou aqui ou lá, eu quero entrar. Porém, covardes não entram. Entendo, queridos, que há muitas pessoas formosas, sinceras até, sim, que amam a Deus de todo o coração, mas que jamais consumarão o seu destino em Deus por causa do medo. Eu quero te afirmar que você pode ter uma vida toda na igreja. Está fora do propósito de Deus. Sim. Queridos, há pessoas que pensam que o templo é lugar de segurança, lugar de refúgio, lugar de estar longe da contaminação do mundo. E eu quero te dizer que medo rouba o teu destino. Queridos, em Apocalipse nós vemos o Senhor enviando 7 mensagens aos pastores das igrejas. Em Éfeso, a mensagem é: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Já a igreja de Esmirna, ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A Pérgamo, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. A igreja de Tiatira, ao vencedor, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Já para Sardes, ao vencedor, será assim, vestido de vestiduras brancas. Para Filadélfia, ao vencedor, falo-ei coluna
no santuário do meu Deus, e a última igreja, a de Laodiceia, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Amados, Cristo lhe foi manifesto precisamente para destruir a Satanás. Amém? Não. Para destruir as obras de Satanás. E quais são? Humanismo, legalismo, ocultismo, satanismo e todos os ismos da terra são obra satânica. Com exceção, evidentemente, ao cristianismo, pois Jesus é o único caminho. Agora, queridos, o que acontece? O que acontece com a igreja? Tem medo. Cristo diz: eu sou o teu copeiro. Eu provei a morte por ti. Pode viver tranquilo. De que você tem medo? Amados, aquilo que você vê no caminho tem que passar primeiro por mim. Diz o Senhor: eu sou o teu copeiro. Você vive arrumando desculpas para não fazer a obra. Em João capítulo 15, versículo 16, não foste vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Queridos, os frutos são externos. Quando você vai a uma árvore, os frutos estão do lado de fora e não do lado de dentro da árvore. E você pode se alimentar. Entende isso? Queridos, obra é uma edificação. E você só edifica abundantemente aquilo que você realmente crê. Aí eu te faço uma pergunta. Você crê na palavra de Deus? Crê? Então, ande pela palavra. Pratique abundantemente a palavra de Deus. Olha a exortação que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, estamos aqui para edificar boa obra. E qual tem sido o seu testemunho de vida? Aleluia. Lembra-se de Davi? Lembra-se? Davi dizia: quem é esse circunciso? Como se atreve a afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse bocão? Quem é esse gigante? Quem ele pensa que é? Aleluia. Lembra-se de Esther? Lembra-se? Esther era órfã e ela foi adotada. Nós também éramos órfãos e fomos adotados. Então ela foi viver no palácio do rei Assuero. Sim. E Esther estava bastante acomodada no palácio do rei. Ela tinha ali uma esteticista que lhe atendia. Provavelmente Esther tinha a sua foto na revista Carisma e tinha aí talvez um ministério de vídeos mensalmente e tinha também servas no palácio. Esther estava bem tranquila. Aleluia. Queremos prosseguir na próxima aula. Não perca, em nome de Jesus Cristo. Amém.